projeto a gente entende que pode contribuir muito para o avanço dos municípios. É por isso que a gente está aqui nesse encontro, nesse dia. Eu só queria começar dizendo, assim, brevemente, que todo esse esforço para as cidades avançarem na Agenda 2030, dos 17 ODS, tem um histórico de participação muito importante do Brasil. O Brasil foi fundamental na elaboração dessa agenda. Eu estou dizendo globalmente, desde da Rio+20, o Brasil foi produzindo consensos, estimulando consensos e teve um papel-chave na construção dessa agenda que depois 193 países do mundo assinaram. Então, o Brasil foi um protagonista muito importante naquela oportunidade e construir esse tipo de agendas é uma coisa rara, na verdade, na nossa sociedade. São poucos os momentos em que a gente consegue um consenso tão grande de países para algumas questões. Tinha acontecido num pós-guerra a criação da ONU, a Carta dos Direitos Humanos, e é difícil acontecer em espaços em que todos tenham um consenso, pois a Agenda 2030, eu diria, que é um desses importantes documentos que estimulam a sociedade a avançar e enfrentar seus desafios. Sempre depois de um lançamento de uma agenda, existe um problema. Quer dizer, a construção dela é super complexa e foi assim, envolveu uma centena de países, e eu disse que o Brasil teve um papel-chave nisso, mas logo depois da construção, que é bastante complexa, a questão é como implementar, como financiar. Isso é uma questão que, por exemplo, o Acordo de Paris, que trata do clima, até hoje não conseguiu ter um financiamento. Conseguiu ter na última COP, na 29, um avanço de determinação de financiamento para que conseguisse implementar aquela agenda nos países em desenvolvimento. Pois vejam como isso é uma coisa complexa. Aqui nós temos a mesma questão. As cidades são fundamentais para entrarem nessa agenda. O Brasil, como vocês sabem, 9 em cada 10 pessoas vivem nas cidades aqui no Brasil. Portanto, se as cidades não avançarem, o país não vai avançar. É simples assim. Então, envolver as cidades é fundamental nesse processo. Como a gente implementa, como a gente financia esses processos. E eu acho que a gente aqui está num espaço justamente para dialogar sobre isso. O Instituto já atua há 17 anos estimulando cidades a avançarem. Tem uma plataforma que orienta as cidades como podem avançar na linha do desenvolvimento sustentável, e essa plataforma está toda alinhada com a Agenda 2030. Essa plataforma é de acesso gratuito aos municípios, ela tem indicadores, espaços de planejamento, espaços de busca de financiamento, ela pode estimular os municípios, e a Caixa é o grande agente, eu diria, que apoia muitos municípios no nosso país. É um grande espaço de apoio dos municípios. Então, essa união que nós estamos tendo de conseguir ter instrumentos e ferramentas que contribuam para implementar o que eu dizia que era uma das grandes dificuldades, e também espaços em que a Caixa, com seus programas, pode de alguma maneira apoiar os municípios, né, para enfrentar os seus desafios, é algo que fecha esse ciclo, eu diria. Então nós estamos num momento super legal nesse sentido, e esse encontro nosso aqui é um pouco para detalhar um pouco como é que isso pode ser, de alguma forma, utilizado pelas prefeituras. É isso. Obrigado, então, um bom encontro aqui. Estamos juntos. Não precisa de microfone, né? Bom dia. Bom, acho que o Jorge fez uma introdução super importante, né? Acho que falando deste contexto do papel do país na construção da Agenda 2030, né? Que iniciou lá na Rio+20. E a gente tem acompanhado toda essa trajetória, né, pelo Instituto. Acho que a gente acompanhou desde a Rio+20, fizemos um evento lá grande sobre cidades sustentáveis, a
partir daí foi criado um grupo de trabalho que acabou consolidando aí a Agenda 2030. Então eu vou passar rapidamente sobre esse histórico, falar um pouco do Instituto, das linhas programáticas do Instituto, de algumas ferramentas e como isso vem se consolidar nessa parceria que a gente tem com a Caixa Econômica. Eu acho que é importante também destacar que ontem foi um dia super bacana e um marco para a gente, porque nós fizemos a assinatura, firmamos uma cooperação também com a Secretaria-Geral da Presidência, fazemos parte hoje da CNODES, a Comissão Nacional dos ODS, e ontem foi lançado o Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável e a Carta Meu Município para os ODS, né? Então, acho que tem uma conexão muito forte com o que a gente vem trabalhando já desde o início da agenda. Então, acho que essa oficina hoje, eu acho que é uma continuidade de um momento histórico que aconteceu ontem no lançamento desse pacto. Falar um pouco do contexto das cidades, né? Eu acho que o Jorge também falou, né, como que as cidades, as cidades são agentes importantes nesse momento de transformação, né? Então, quando a gente fala nos problemas, nos desafios globais, né, pobreza, mudanças climáticas, né, dificuldade de mobilidade, falta de saneamento, mas também é nas cidades que a gente tem os recursos necessários para a gente avançar nessas transformações. E diante disso a gente traz alguns dados, né? Hoje a gente tem 88% da população brasileira, de acordo com o último censo, que vive nas cidades, né? Então o Brasil é um país totalmente urbanizado, então por isso também reforça o papel das cidades no avanço dessa agenda. 89% dos moradores de favela estão em capitais e regiões metropolitanas, 75% do PIB nacional produzido pelas cidades e 70% das emissões globais de gases de efeito estufa vêm das cidades. Então, somente esses dados eles já reforçam o papel das cidades nesse avanço de uma agenda de desenvolvimento sustentável. Falar do Instituto, né? Nós somos uma OCIP, que iniciamos a nossa trajetória em 2007, com a Rede Nossa São Paulo, né? Então o Instituto é apartidário, ele tem o objetivo de mobilizar, sensibilizar e comprometer a sociedade e os governos locais para o desenvolvimento justo, sustentável, pautado pelo enfrentamento às desigualdades e às mudanças climáticas, promoção dos direitos humanos, a participação social, o respeito ao meio ambiente e a transparência na gestão pública. Então, a missão é bastante desafiadora, né? E nós temos duas linhas programáticas, a Rede Nossa São Paulo, né? Iniciamos então o Instituto com a Rede Nossa São Paulo, né? Apesar de ser uma linha programática que é focada na cidade de São Paulo, ela também tem, né, várias pessoas, acabou sendo inspiradora para outros movimentos de sociedade civil, então a Rede Brasileira por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis, então movimentos como Nossa Brasília, Nossa BH, Nossa Ilhéus, Nossa Campinas. Então tem movimentos e também a Rede Brasileira, a Rede Latino-Americana por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis. E a partir de 2011, com o apoio dessa rede, foi criado o programa Cidades Sustentáveis, um programa inspirado num pacto político pela sustentabilidade da Europa, que chama Pacto de Aalborg, que comprometeu 650 governos locais com uma agenda de sustentabilidade urbana pautada em eixos temáticos, indicadores e boas práticas. Então nós nos inspiramos nesse pacto e lançamos então em 2011 o programa Cidades Sustentáveis, né? Qual é a nossa metodologia, né? A gente entende um ciclo, né? Acho que o Jorge também comentou sobre isso, né? Então a gente tem 3 etapas. Entender a cidade num primeiro momento, então aqui quais os desafios das cidades, onde estão localizados e o que a população pensa a respeito. Então aqui algumas soluções, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, algumas delas eu vou comentar um pouco para frente. O Mapa da Desigualdade, que é uma ferramenta que nós desenvolvemos também na cidade de São Paulo, já está na 12ª ou 3ª edição. Então, anualmente, a gente lança esse mapa da desigualdade, que é um olhar territorial para entender qual a diferença dos indicadores
No caso de São Paulo, são 96 distritos, 32 subprefeituras. Nós fazemos um levantamento de um grupo de indicadores temáticos e criamos um índice que chama desigualtômetro, que é a diferença do melhor indicador para o pior indicador na cidade. Então, a gente tem um dado que é a idade média ao morrer. Então, idade média ao morrer, muitas vezes está em torno de... O último número foi 23 anos? 23 anos, né? De um distrito para o outro na cidade de São Paulo. Então, é uma ferramenta extremamente potente e há 2 anos a gente lançou também um mapa da desigualdade entre as capitais brasileiras. Todos esses documentos e ferramentas estão disponíveis no nosso site. E pesquisas de percepção, né, com o apoio do IPEC, uma parceria já estabelecida há mais de 15 anos. Nós realizamos pesquisas não só na cidade de São Paulo, mas também pesquisas nacionais. As nacionais são desigualdade, democracia e meio ambiente e mudança do clima. Eu vou falar também sobre isso. A partir do momento que a gente passa por esse ciclo, a gente entra no ciclo de transformar a cidade. Como fazer, né? Então aqui a gente tem a plataforma do Programa Cidades Sustentáveis como uma ferramenta importante, a construção, né, e fortalecimento de redes, capacitações, programas de metas, guias orientadores e boas práticas de políticas públicas. E, por fim, avaliar e reconhecer o progresso da cidade. Aqui com o Prêmio Cidades Sustentáveis, que já está na 4ª edição, o índice também, que cumpre um papel de reconhecimento, de monitoramento, né, do avanço, e o Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que é um momento de encontro e intercâmbio entre as cidades e que a gente acaba disseminando muitas boas práticas também neste momento. Aqui eu não vou falar sobre tudo, é só mais uma parte de reconhecimento institucional, né? Hoje, tanto o índice quanto o Programa Cidades Sustentáveis são reconhecidos pela ONU como plataformas importantes que contribuem para a implementação dos ODS. Paris Peace Forum também participamos, fomos reconhecidos em 2 edições do Paris Peace Forum, que foi o Fórum da Paz criado pelo governo Macron. O Fórum Mundial da Democracia também, ficamos entre as 2 entidades globais que estimulam a democracia, fazemos parte do ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, da Comissão Nacional e da Comissão Municipal de São Paulo também, e a Rede Nossa São Paulo, que é uma das 2 linhas programáticas, também foi o Salva de Prata, que é a maior honraria na Câmara Municipal de São Paulo, que foi proposta pelo senador Suplicy. Fazemos parte também da CEPAL, né, como ponto focal de mecanismo de participação da sociedade civil. E aí esses são alguns reconhecimentos. Bom, a gente planejou um pouco um roteirinho para falar sobre os desafios, mas também os benefícios da Agenda 2030 e também da implementação de uma agenda de desenvolvimento sustentável. Então eu pensei em trazer algumas questões. Quando a gente fala os indicadores, e a gente trabalha muito com indicadores, mas a gente entende que os indicadores, eles são evidências para desenvolver uma política pública, mas ele precisa estar também conectado com a percepção da população. Então, eu pensei em trazer aqui e aí um dos desafios das cidades é como reagir diante do contexto das desigualdades e mudanças climáticas. Então aqui eu trago, a gente falou ali no início sobre as pesquisas, essa é a última pesquisa que foi lançada em junho do ano passado, Meio Ambiente e Mudança do Clima, e aqui a gente traz uma das questões que nós apresentamos, né, que nós realizamos com o IPEC, os maiores problemas ambientais da cidade onde moram, né? Então aqui a gente tem, primeiro, né, o calor e aumento da temperatura, né, então reforça, né, a emergência climática e como que a gente vai enfrentar essa emergência climática nos territórios, a poluição do ar, poluição dos rios e mares, enchentes, alagamentos, sistema de coleta e tratamento de esgoto, abastecimento de água, desmatamento, falta de coleta seletiva do lixo, de lixo reciclável e pouca oferta de áreas vivas. Então esses foram citados como os maiores problemas ambientais pelas pessoas que responderam a essa pesquisa. E aí, o outro dado importante, né, extraído dessa pesquisa é os governos municipais no combate às mudanças climáticas, né? Então, a grande maioria acredita que as gestões municipais podem contribuir no combate às mudanças climáticas. Então, ali vocês vão ver 79%
entendem que os governos municipais podem contribuir com o enfrentamento às mudanças climáticas. E aqui, quais as ações que podem ser adotadas pelos governos municipais? Em primeiro, aumentar e conservar áreas verdes, controlar o desmatamento e a ocupação das áreas de manancial, reduzir a utilização de combustíveis fósseis, promover a destinação adequada dos resíduos, investir em sistemas de monitoramento e alerta de eventos climáticos extremos para proteger a população, reduzir as enchentes e exigir construções sustentáveis com o uso de técnicas e produtos ecológicos. Então, esses são os temas que foram apontados pelos entrevistados como as principais ações que os governos locais podem agir ali no enfrentamento à mudança do clima. E aí, falando das desigualdades, né, essa é a pesquisa das desigualdades que nós realizamos também no ano passado. Eu trouxe aqui um dado, né? Então, aqui, apesar de um recuo, né, aqui a gente traz de 2022, 2023 e 2024, né? Esses são os dados. A população brasileira segue com a sensação de que aumentou o número de pessoas em situação de fome e pobreza em suas cidades nos últimos 12 meses. Sobretudo pela queda da parcela dos que percebem um aumento do número de pessoas com dificuldade de comprar alimentos e dos que estão morando nas ruas. Então, vocês vão ver ali, né? Então, a gente tem aqui, apesar do recuo, né, a gente tem um recuo de 5 pontos aqui, tem percebido o aumento de pessoas em situação de pobreza na cidade, também tem visto, ou conhecem muitas pessoas com dificuldades para comprar alimentos, também teve um recuo, mas ainda segue muito alto o número de pessoas que têm essa sensação que aumentou o número de situação de fome e pobreza. E aí, falar da agenda, né? Eu acho que a agenda, o Jorge também falou aqui, né? Eu acho que eu tinha colocado na apresentação, né? Mas falar muito rapidamente, a agenda, ela 2030, ela vem suceder os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Talvez muitos de vocês aqui tenham acompanhado, né? E aí, a Rio+20 foi um momento, né, de criação desse grupo de trabalho. E acho importante também destacar, né, a gente tem um ODS 11, né, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. As entidades municipalistas, elas foram fundamentais na criação desse ODS e o Brasil foi fundamental também. Então, as entidades municipalistas aqui do Brasil, também fora do Brasil, mas construíram esse ODS. Mas eu sempre falo, o ODS, Cidades e Comunidades Sustentáveis, ele por si só não responde os desafios das cidades, porque você tem que pensar a Agenda 2030 e os ODS de forma integrada. E aqui, né, então nós temos, né, a gente tinha 8 objetivos, né, nos ODMs, aí a gente passa a ter aqui 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores. Esse é um acordo global dos países, né, então há também um acordo de que os países fizessem um processo de nacionalização. O que é isso? Pensar, olhar para as metas globais, olhar para os indicadores globais e fazer um alinhamento de acordo com a realidade do seu país. Então, no primeiro momento, aqui no Brasil, o IBGE fez um exercício também de olhar para esses 231 indicadores e verificar quais são os indicadores que se aplicavam para a realidade brasileira. E o IPEA trabalhou com esse conjunto de metas também. Então, foi um trabalho muito bacana que foi realizado pelo IPEA e pelo IBGE no início da agenda. E agora, tanto o IPEA quanto o IBGE fazem parte também da Comissão Nacional. Esse trabalho está sendo atualizado. Então, acho que é um importante instrumento também para o Brasil. Mas como que se aterriza nas cidades, né? Então, a gente está falando de um país totalmente diverso, né? Nós temos uma diversidade muito grande e esse que é o processo que a gente chama de localização ou territorialização ou municipalização. Esses são os 5 P's da agenda, né? Eu acho que trazer também, né, pensar a agenda de uma forma integrada e a gente conhece pelos 5 P's da sustentabilidade, então pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta.
Então, quando você olha para todos os 17 ODS, eles dialogam diretamente com esses 5 P's da sustentabilidade. Esses são os 17 ODS, né? Eu acho que muitos, eu estou olhando aqui, muitos de vocês já conhecem. E aí falar sobre o processo de localização, né? Como que isso aterriza nas cidades. Nós, no Instituto, a gente pensou muito de como fazer, né? Como a gente aproveitar aquele momento, porque a agenda ela foi aprovada em setembro de 2015. E nós acompanhamos não só todo o processo ali de negociação, mas também acompanhamos aquele momento lá histórico de assinatura dos países e a aprovação da Agenda 2030. Em 2016 foi um período eleitoral, portanto um período extremamente importante que a gente pudesse já levar essa agenda de uma forma organizada para candidatos e candidatas às eleições de 2016. Então, logo na sequência, nós fizemos todo um alinhamento de todos os nossos indicadores. Então, o programa ele já foi criado com um conjunto de indicadores, contemplando 12 eixos temáticos, né, de acordo com a agenda, o Pacto de Aalborg, que a gente acabou se inspirando, mas naquele momento a gente entendeu ser necessário uma atualização, né, para que a gente conseguisse refletir todo o desafio que a gente tinha para levar essa Agenda 2030 para os municípios. Então, fizemos esse alinhamento não só dos conteúdos, né, e aqui convido vocês também, a gente tem um documento, um guia que chama Guia de Gestão Pública Sustentável e o anexo GPS, que também fala muito desse alinhamento que nós fizemos lá no início da agenda. Então, aqui, localização de acordo com as Nações Unidas é o processo de levar em consideração os contextos subnacionais na realização da Agenda 2030, desde o estabelecimento de objetivos e metas até a determinação dos meios de implementação, bem como o uso de indicadores para medir e acompanhar o progresso da cidade. Portanto, cabe à cidade olhar para os seus desafios. É evidente que a gente sempre fala como você faz esse alinhamento, né? Então acho que o nosso trabalho vem contribuir com esse processo de olhar a cidade, de entender como que você pode fazer todo o alinhamento das suas políticas públicas, programas, com a Agenda 2030, e isso traz benefícios, a gente vai falar sobre isso logo na sequência. E aqui tem um dado super importante que foi agora, recente, do Grupo Interagências das Nações Unidas, que reforça o papel das cidades no avanço da agenda. 65% das metas dos ODS, elas aterrissam, estão vinculadas ao trabalho e mandatos dos governos locais e regionais. Então, isso só reforça também a importância do papel das cidades no avanço dessa agenda. Antes de falar sobre o índice, eu queria só fazer um outro comentário em relação a isso, né? Como que você traduz isso para o município, né? Então, muitas vezes, a gente está dialogando com prefeitos, prefeitas, secretários, né? Mas essa agenda é uma agenda global, ela não tem nada a ver com a minha cidade. Evidente que tem, porque quando você olha aqueles 17 ODS, todos os temas que estão nos 17 ODS são temas do dia a dia da gestão pública. Saúde, educação, mobilidade, habitação, equidade de gênero, né? Então, estão todos ali conectados no dia a dia. O que precisa é fazer esse alinhamento, olhar. E aí, o que a gente entendeu era a necessidade de oferecer também um conjunto de indicadores já alinhados, que fosse uma base, né, para que as cidades tivessem já uma base mínima de indicadores e uma fotografia inicial da sua cidade para avançar na Agenda 2030. E aí foi criado o Índice de Desenvolvimento Sustentável, uma parceria que nós fizemos com a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A gente vinha acompanhando, todo mês de julho acontece nas Nações Unidas o Fórum de Alto Nível, onde os países apresentam seus relatórios voluntários. O Brasil já tinha apresentado um relatório voluntário no passado, depois a gente teve, e aí todos acompanharam, a gente teve um gap aí, porque a gente teve uma ausência, né, do governo com o compromisso da agenda, inclusive a própria Comissão Nacional dos ODS foi extinta, e agora o Brasil volta, né,
a ser um protagonista na implementação dessa agenda. E o índice, ele vem contribuir, porque é uma forma de as cidades já olharem, terem um primeiro diagnóstico para olhar quais são os seus desafios e virtudes também, né? Eu acho que você entender quais são as suas fragilidades e pensar como mudar, né, como transformar essa realidade, eu acho que é fundamental. E as cidades na ONU começaram a apresentar também, porque é uma recomendação, um relatório voluntário, é uma recomendação das Nações Unidas aos países, e também fala, o documento Transformando o Mundo fala também que os governos locais podem apresentar esses relatórios locais voluntários. Então a gente acompanhou alguma exposição lá, acho que Bristol, Nova York, Helsinki, me lembro de cabeça alguns, e aí no retorno a gente pensou em fazer então essa parceria com a SDSN, que já trabalhava com os relatórios nacionais voluntários, para desenvolver o índice, né, aproveitando a metodologia da SDSN, para desenvolver o índice, para a gente ter esse panorama das cidades brasileiras. No primeiro momento a gente criou um piloto para 770 cidades, incluindo as 27 capitais, e já estamos na terceira edição do índice, contemplando todos os municípios brasileiros. Então, é uma ferramenta extremamente importante que a gente oferece aos municípios. Aqui, só para vocês entenderem, né, aqui a gente tem a SDSN como parceira, né, como o SEBRAP também, que coleta esses dados. São 100 indicadores que são distribuídos, né, nos 17 ODS. O SEBRAP é o nosso parceiro nessa coleta de dados. E o CITINOVA, que foi um projeto multilateral do qual nós participamos, né, nos últimos 5 anos, de 2018 a 2023, que nos permitiu também ampliar toda a plataforma do programa Cidades Sustentáveis, para oferecer mais ferramentas, metodologias, funcionalidades, e também criar o Índice de Desenvolvimento Sustentável da cidade. Então são 100 indicadores, e aqui o nível de desenvolvimento sustentável. Então, nós temos a faixa de muito alta, a pontuação de 80 a 100, alto de 60 a 79, médio 50 a 59, baixo 40 a 49 e muito baixo 0 a 39. Falando um pouco da metodologia, né, aqui é importante destacar também, os indicadores são coletados, 98% ou 98 indicadores são coletados das bases nacionais, oficiais, portanto, IBGE, DataSUS e SNIS, e 2%, que são 2 indicadores, que é um do MEP-Bioma, que é a área desflorestada, e o outro que é a estimativa de gases de efeito estufa, que é do Observatório do Clima, né, que é o do SEG Cidades, que tem mapeado. Então, é do Observatório do Clima, mas o governo federal também se utiliza desses dados, portanto, são dados confiáveis. E aqui é um pouco da metodologia, não vou entrar nesse detalhamento, e aqui um olhar integrado da cidade. Aqui a gente traz um exemplo de Belém. Então esse é o dado da última edição, que foi lançada no ano passado. Nós fizemos o lançamento aqui em Brasília, né, com apoio da Caixa. Então aqui a gente tem uma fotografia, se vocês vão ali, a pontuação de Belém de 0 a 100, ela está em 40,06. Aqui a classificação de 0 a 5.570 está em 4.620, um nível de desenvolvimento sustentável baixo. E aqui vocês vão ver as cores, né? O verde, que é um ODS que está bem avançado, o laranja, amarelo, o vermelho são os principais desafios. Então, Belém, de fato, tem muitos desafios a enfrentar. E aqui trago um dado também do ODS 11, né? Eu coloquei esse ODS 11 porque a gente está aqui com esse é o grupo de indicadores que compõe o ODS 11, e destaquei aqui a população residente em aglomerados subnormais, né? Então aqui a gente tem isso. Quando vocês acessarem a plataforma do IDSC, vocês vão ter o acesso, né, automático, vocês vão clicando e vocês vão ter a informação de todos. E aqui, esse indicador, né, então, há grandes desafios, o valor 54 a 44, a descrição do indicador, a fonte, e aqui é uma outra forma de visualizar, aqui por ODS, né, então é a mandala, quando
Você passa o cursor, você vai ver a pontuação de cada um dos ODS e a evolução do índice. Aqui a gente buscou os mesmos indicadores como uma linha de base de 2015, quando a agenda foi aprovada. Então a gente tem uma linha de base 2015, 2022, quando a gente começou a fazer para todos os municípios brasileiros, 2023 e 2024. Então a ideia é até 2030 a gente acompanhar a evolução dessas cidades na implementação da Agenda 2030. Aqui também são as 5 cidades, né, com os melhores indicadores. Então aqui a gente sempre também trabalha nessa perspectiva também de valorizar as cidades pequenas e médias, né? Então aqui a gente tem as 5 melhores que são pequenas, né? Então, olha para vocês verem, né, quando a gente fala nas desigualdades, né? Sul e Sudeste, né? Todas no Sul e Sudeste, né? As médias, aqui as médias e as grandes que têm hoje um destaque, que são os melhores indicadores no índice. Aqui também vocês vão visualizar ali o número de cidades, né, que a gente tem em cada uma das faixas, né, então 2023, 2024, a variação que a gente teve entre 2023 e 2024, então a gente tem um destaque ali para o nível alto, que teve uma alta de 102% aqui, uma variação de 102%, né, então a gente tem esse destaque. Mas ao mesmo tempo a gente aumenta um nível muito baixo ali de desenvolvimento sustentável. Então, aqui aumentou em 102 o número de cidades no nível de desenvolvimento e diminui quase 15% o número de cidades no nível de desenvolvimento sustentável baixo. A média nacional de 2024 é 46,7, portanto é um nível baixo de desenvolvimento sustentável, considerando a média de todos os municípios brasileiros. Aqui o ODS 13 é um panorama do ODS 13, né, como que ele está hoje no índice. Então a gente tem os verdinhos, né, é um nível muito alto, o muito baixo são os vermelhos. Então notem que estão concentrados ali na região norte e nordeste. E aqui tem um indicador no ODS 13 que estratégias para a gestão de risco e prevenção a desastres ambientais. Então, olha como que está a fotografia desse indicador no Brasil. Então, a gente tem 30 municípios, né, indicador melhor referência, apenas 30 municípios, há desafios 305, há desafios significativos 1.632 e há grandes desafios 3.603 municípios. Então, e aí, aqui, pensando esse mesmo indicador, a gente traz também algumas informações, considerando aqui as faixas populacionais, né, cidades grandes, médias e pequenas. A gente tem Brasília como um destaque, aí 96, Campinas, Curitiba. E aqui, eu queria mostrar esse aqui. Esse aqui, quando a gente fez, a gente não tinha ainda lançado o 24, né, Carinha? Já? Que é da Monique. Então, esse aqui, quando você pensa em enchentes e gestão de risco e prevenção a eventos climáticos. Esse mapa aqui, esse mapa aqui é um mapa das cidades que foram atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Quando você olha o mapa do Rio Grande do Sul, olhando para esse indicador de estratégias, olha, a maioria estão concentrados exatamente nos municípios que foram atingidos. Então, aqui são 497 municípios no Rio Grande do Sul, grandes desafios 304, desafios significativos 175, há desafios 17, indicador de melhor referência apenas 1. E aqui a cidade de Porto Alegre. Quando a gente olha a cidade de Porto Alegre, esse dado aqui é um dado da Monique, né, de 2020, né, que é do IBGE.
Ele tem 24 estratégias, né? Então a gente olhou para essas 24 estratégias, olhando para todos os municípios. Então algumas das estratégias para prevenção de enchentes, inundações e enxurradas, se tem estratégias no plano diretor, na lei de uso e ocupação do solo, em lei específica, mapeamento de área de risco, e a gente foi sinalizando aqui se tinha ou não tinha, e aí esse resultado compõe o indicador que nós temos no índice. Prevenção de escorregamentos ou deslizamento de encostas e outras medidas de prevenção de redução de riscos. Então, notem os desafios que tem a cidade de Porto Alegre para o enfrentamento a essa mudança do clima, e eu acho que responde muito, né, ao que aconteceu, né, recentemente no Rio Grande do Sul, mais especificamente também em Porto Alegre, né, muitos municípios, mas Porto Alegre foi muito atingido. Então, é a falta, né, a ausência de estratégias de prevenção, né, e aí tem muito a ver com a gestão pública, né, como é que você trabalha com essas ferramentas e planos, como é que você desenvolve, né, iniciativas para você fazer esse enfrentamento. Olhando também para o índice aqui, a gente tem fotografias também, a gente tem recortes por biomas, né, por estados, grupos de cidades e regiões metropolitanas. Aqui a gente não trouxe os dados, mas isso tudo está disponível no site. A evolução do índice entre 2015 e 2024, então ali a gente tem, né, naquele quadrinho, 20,92 cidades melhoraram, 53 cidades ficaram estagnadas e 25% de cidades pioraram. Então essa é a fotografia quando você faz o comparativo entre 2015 e 2024. E aí, falar também um pouco sobre o ODS 18, né? Acho que o ODS 18 é um compromisso voluntário do país, né? O presidente Lula lançou esse compromisso nas Nações Unidas, no âmbito da Comissão Nacional dos ODS. Há uma Câmara Temática do ODS 18, né, liderada hoje, coordenada pelo Ministério de Relações Raciais. Aqui, a Inalda está aqui também, está trabalhando muito fortemente também no Observatório do ODS 18. E assim que foi definido, nós fizemos um trabalho também de buscar esses dados para entender como que as cidades estavam no ODS 18. Então, é o ODS de igualdade étnico-racial. Esse é o conjunto de indicadores que nós definimos para compor esse ODS 18, que são dados que a gente tem disponíveis para todos os municípios. Vale destacar porque muitos dados é possível que a gente tenha para um município e não tenha em outro. Então, o desafio maior sempre será a escolha de indicadores e que a gente tenha uma régua comum para que a gente possa avaliar essas cidades. Então esse é o grupo de indicadores, e aqui são as 10 mais cidades, as 10 com os melhores indicadores, as 10 com o menor indicador. E aí eu entro no compromisso, no programa Cidade Sustentável, né? Então falei um pouco antes, mas vou falar agora. O programa, então, ele vem atuando desde 2011. A partir de 2016 ele fez uma carta, atualizou sua carta compromisso, já contemplando o compromisso com a implementação da Agenda 2030, e fizemos toda uma campanha nacional com candidatos e candidatas, com apoio de dezenas de parceiros também que contribuíram para sensibilizar e mobilizar para que eles assumissem compromissos concretos, né, para a implementação da agenda. Hoje não, aqui é o dado, a gente tem 307 cidades signatárias, são 16 capitais brasileiras, e aí, claro, quando você olha o número 307, parece um número baixo, mas a gente tem a população residente nesse número de cidades, a gente tem aproximadamente 60 milhões de pessoas que residem nessas cidades, que estão comprometidas com a implementação da Agenda 2030. A gente tem aqui o apoio da Comissão Nacional dos ODS, essa é uma parte da Carta Compromisso que está disponível no nosso site, no site do PCS, e a estratégia ODS também é uma grande parceira nossa. A adesão, mobilização, fazendo parcerias, FNP, ABM são nossas parceiras, né, mas também algumas entidades municipalistas regionais, né? Então,
a FAMUP, a FAMEP do Pará, a MUP de Pernambuco, nós temos várias entidades municipalistas regionais e micro-regionais também que têm nos apoiado também, até para que a gente consiga dar capilaridade. E aí vale destacar que ontem, na assinatura desse acordo de cooperação que nós fizemos com a Secretaria-Geral da Presidência, que lançou a carta Meu Município pelo ODS, isso vai nos fortalecer muito. Nós vamos trabalhar conjuntamente para que a gente consiga dar escala a todo o processo de mobilização para trazer as cidades comprometidas com a implementação da agenda. Então a gente sempre fala que é do local para o global que a gente vai conseguir atingir ou melhorar, né, a implementação, até porque recentemente saiu um relatório bastante crítico, né, sobre o avanço da Agenda 2030. Então, a partir de ontem, eu acho que a gente entra num outro patamar, que a gente vai conseguir se fortalecer. A carta, ao assinar a carta Meu Município pelo ODS, automaticamente vai fazer parte do programa Cidades Sustentáveis, e quem é signatário do programa, compromisso pelo ODS, se vocês olharem a carta e a nossa, parte da carta foi extraída da nossa. O que acontece? Só que aquela carta é do governo federal. Certo. Mas esse acordo de cooperação que nós firmamos ontem, nós temos uma questão, inclusive na própria carta Meu Município pelo ODS, está descrito que ao fazer a adesão ao Meu Município pelos ODS, vai fazer parte do programa Cidades Sustentáveis. Mas e quem já faz? Pode fazer. Quem está no programa vai fazer parte do Meu Município ODS. Entende? Não, então, é bom registrar, né? Não, é legal, apesar de que porque já tem uma página no governo federal, na parte das CENODES, que está dedicada ao Meu Município pelo ODS. A carta compromisso Meu Município pelo ODS está lá, só que agora é que a gente firmou ontem. Depois a gente vai ver como que a gente vai integrar para que a gente coloque um banner no nosso site, também vai ter o banner do nosso, porque a gente vai trabalhar conjuntamente nesse processo. Perfeito. Porque quando você olha para a carta Meu Município ODS, tem lá o compromisso e tal, mas quem apresenta todo o ferramental, digamos assim, os instrumentos, é o programa Cidades Sustentáveis. Então, por isso que a gente uniu esforços para que a gente pudesse dar escala nesse processo, né? Respondido? Respondi. A gente vai ver também, ó. Mas a gente conversa aí no paralelo. Mara, desculpa te interromper. Eu estava aproveitando só. Ótimo, eu vou falar sobre o relatório. Deixa eu ir avançar, porque senão a gente vai demorar. Bom, aqui é gratuito, né? Então, os compromissos vai desde o diagnóstico, mas o índice já é o primeiro diagnóstico, né? Importante também destacar que a cidade pode aportar na plataforma do programa, a partir da adesão, a cidade tem acesso à plataforma, que é a plataforma que foi ampliada, né, com o projeto City Nova, que é tudo gratuito, e fazer esse levantamento e atualização também. Agora, recomendamos também que incluam mais indicadores, porque é importante para a própria gestão. Agora não está passando. Consegue passar? Eu mencionei, essa plataforma ela já existia desde o início do programa. Em 2015, nós fomos convidados para participar de um projeto multilateral, que estava bem no início, que seria desenvolvido, elaborado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que era para construir uma plataforma do conhecimento para as cidades sustentáveis. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia nos convidou para participar, nós participamos da elaboração desse projeto, que foi submetido ao GEF, Fundo Global para o Meio Ambiente. Em 2018 esse projeto foi aprovado, então o City Nova é um projeto para apoiar o planejamento urbano integrado e a implementação da Agenda 2030. E o programa Cidades Sustentáveis foi convidado porque já existia uma plataforma, eles falaram, não adianta inventar a roda,
vamos aproveitar o que já existe e potencializar, ampliar, oferecer mais recursos, e foi o que aconteceu durante 5 anos. O projeto que teve a gestão do PNUMA, o Programa das Nações Unidas, e além do Programa Cidades Sustentáveis, o CGE, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, como parceiro, e 2 cidades piloto, Brasília e Recife. Esse projeto acabou em final de 2023, mas nos permitiu fazer toda a ampliação da nossa plataforma. Vale destacar que quando vocês entram no site, mas as cidades signatárias recebem uma senha de acesso à plataforma, porque aí na plataforma tem vários recursos, funcionalidades. Eu vou falar aqui, esses são... Pode passar, por favor? Eu acho que esses são os 10 módulos temáticos que foram desenvolvidos ao longo desses 5 anos de execução do projeto City Nova. Um módulo de indicadores também, que a gente tem um módulo de indicadores com diversas funcionalidades. Vou falar do guia depois. Planejamento urbano integrado, que a gente desenvolveu uma metodologia de planejamento urbano integrado. Gestão orçamentária e financiamento municipal. Aqui também com uma base de dados, fontes nacionais e internacionais de fontes de financiamento. Participação cidadã, que é um tema muito caro para nós também, aqui apresentando também um texto para a criação de uma política municipal de participação cidadã e um sistema de participação cidadã. Boas práticas de políticas públicas já alinhadas, hoje a gente tem mais de 400 boas práticas que cumprem uma série de critérios que nós estabelecemos para divulgar. Então a gente tem 400 e poucas boas práticas, nacionais e internacionais. Vocês podem filtrar por ADS, por tema, ou também por faixa populacional de cidades. Colaborações acadêmicas, que nós fizemos com o Laboratório de Cidades da USP, para aproximar a academia da gestão pública. Também aqui identificamos mais de 1.200 instituições de ensino superior, para que as cidades entendam quais são as instituições que podem contribuir e serem parceiras na gestão pública. Colaborações do setor privado, planos, leis, regulamentações, treinamento, capacitação e eventos. Esses são os módulos temáticos da plataforma do Programa Cidade Sustentável. Aqui alguns guias orientadores. A gente sempre trabalha com guias, porque eu acho que a gente deve levar o conhecimento para as cidades de uma forma, uma linguagem muito acessível, didática, simplificada, porque é na ponta que a gente vai conseguir fazer a diferença. Então, a gente desenvolveu vários guias. Então, a gestão orçamentária e financiamento municipal, como construir o mapa da desigualdade, aqui também apresentando a metodologia, elaboração do plano de metas, que é um dos compromissos das cidades signatárias. E aqui eu queria fazer um comentário. Muito se fala no PPA, da importância do PPA, do alinhamento dos ODS no PPA. E esse ano é um ano bastante importante, que as cidades vão atualizar os seus PPAs. Mas, em 2007, logo que a gente iniciou a nossa trajetória institucional, com o apoio de vários parceiros, nós conseguimos aprovar na cidade de São Paulo. Vejam, a cidade de São Paulo, a maior cidade do país, mas após uma ampla mobilização, uma emenda à lei orgânica do município, portanto, hoje faz parte da legislação municipal da cidade de São Paulo, aprovada na Câmara Municipal, depois de audiências públicas e também 2 votações em plenários, foi aprovada por unanimidade o plano de metas, a lei do plano de metas. O que é isso? A lei do plano de metas prevê um plano com diretrizes de sustentabilidade, redução das desigualdades, com a participação social e metas claras para os 4 anos de governo, isso sendo também atrelado à lei orçamentária. Então a gente tem isso previsto, então o próprio guia de elaboração do plano de metas também a gente orienta, e acabamos aprovando. Hoje é lei da cidade de São Paulo desde 2007, todos os prefeitos eleitos ou reeleitos têm que apresentar em 90 dias após a posse um plano de metas construído com a participação da sociedade civil, com a participação da sociedade, com essas diretrizes. E isso foi um marco, acabou inspirando outras cidades que já aprovaram a mesma legislação. Hoje a gente tem mais de 90 cidades
outras capitais brasileiras também que aprovaram a mesma legislação. E no Congresso Nacional tramita uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que já passou por todas as comissões no Congresso Nacional e que, se aprovada, está pronta para votação em plenário, vai ter validade para todos os municípios brasileiros, estados e governo federal. Então é um instrumento muito importante que originou de uma ação nossa na cidade de São Paulo, com apoio de vários parceiros, e no programa a gente traz como um compromisso voluntário ao assinar a carta. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente entende, e eu trago sempre isso, porque hoje o ministro da Fazenda, o ministro Haddad, foi prefeito da cidade de São Paulo. E ele foi signatário do programa Cidades Sustentáveis, e ele trabalhou, inclusive desenvolveu um infográfico, e na época ele fez um plano de metas bem interessante, porque eles fizeram audiências públicas nas 32 subprefeituras. Depois eles coletaram as propostas da sociedade, a Secretaria de Planejamento consolidou tudo isso, depois eles fizeram a devolutiva do que tinha entrado, o que não tinha entrado no plano de metas para a sociedade. E eles mesmos, na Secretaria de Planejamento, na época do Haddad, eles desenvolveram um infográfico falando do plano de metas e PPA e como que eles se complementavam. Porque o PPA, ele é por um período e passa um ano na próxima gestão. E ele não aterriza como o plano de metas ele aterriza. Então, eles são complementares. É fundamental o plano de metas e é isso que a gente traz como um compromisso voluntário no programa Cidades Sustentáveis. Aí o guia de boas práticas, introdução ao planejamento urbano integrado, colaborações. Então aqui tem todo um guia, todo um ferramental aqui de conteúdos, metodologias. Aqui esse guia de ação local pelo clima que a gente desenvolveu em parceria com o ICLEI. Foi lançado já há algum tempo, mas ele está bem atualizado diante do contexto que nós temos. Desculpe, gente. Boas práticas, né? Eu falei do banco de boas práticas. Aqui é uma das boas práticas que eu trago como um exemplo, que é o Compass, inclusive ganhou um dos prêmios que nós fazemos também. O Compass, aqui ele tem todos esses ODS que estão relacionados, né? E acabou criando uma política. O Compass hoje já foi ampliado na cidade do Recife, é uma referência nacional e internacional. O próprio prefeito João Campos agora recentemente recebeu um prêmio na ONU pela iniciativa, apesar de ele não ter iniciado na gestão dele, mas ele deu sequência e ampliou o número de Compass na cidade do Recife. Então eu convido vocês a conhecerem também a iniciativa. O prêmio, desculpa, deixa eu tomar um pouco d'água. Essa é a última edição do prêmio, a 4ª edição, que foi em 2023, e o tema era Acelerando a Implementação da Agenda 2030. Esse foi o tema do prêmio do Programa Cidades Sustentáveis. A gente fez a entrega do prêmio na abertura da virada ODS, na cidade de São Paulo, no MASP. A gente teve uma presença muito expressiva de prefeitos e prefeitas, e a gente categorizou ali as boas práticas em dimensão social, econômica, ambiental e a parte de governança. Então as cidades signatárias apresentavam suas boas práticas de acordo com essas categorias e alinhados à Agenda 2030. E aqui eu falo dos benefícios, né? Quais são os benefícios dessa adesão? Não só ao programa, mas a essa agenda de desenvolvimento sustentável, né? Primeiro, que é uma integração a uma agenda global, né, que alinha o planejamento da cidade à mais avançada plataforma de desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030. É um benefício político que valoriza a democracia política na medida que amplia o diálogo e a participação da sociedade para a construção conjunta de políticas públicas. Econômica, possibilita o planejamento integrado e a execução orçamentária, proporcionando maior previsibilidade, redução de desperdícios, ganhos de produtividade e economia para a máquina pública. Valorização e reconhecimento, que torna o município uma referência nacional e internacional na implementação dos ODS. De captação de novos recursos, que amplia as possibilidades de captação nacional e internacional. Acho que hoje, a gente está aqui num evento da Caixa.
eu acho que hoje muitas agências de cooperação, bancos, eles têm colocado critérios de investimento, compromisso dos governos locais com a agenda de desenvolvimento sustentável, especialmente a Agenda 2030. Então, é muito importante porque abre um horizonte também, além, traz uma valorização e abre horizonte também, porque acaba sendo uma referência na implementação da agenda. E aqui como avançar na implementação, né? Aqui eu não vou passar em todos, mas eu imagino que depois essa apresentação possa circular, né? Mas aqui a gente traz alguns exemplos, alguns que constam na nossa carta de compromisso, né? Então, o diagnóstico situacional, o alinhamento dos instrumentos de planejamento, né? Aqui plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, plano de metas, plano diretor, a criação da comissão municipal, fundamental também como você envolve, né, todos os atores e atrizes da cidade, né, para contribuírem também. Acho que um exemplo, esse ano a gente tem planejado desenvolver um guia com orientações para a construção de uma comissão, né, desde as atribuições, composição, né, o plano de ação. Então, a gente tem planejado desenvolver esse guia. Decreto, né, eu acho que isso é fundamental também, porque institucionaliza a Agenda 2030 no município, promover a internalização, difusão, a transparência, né, não adianta o prefeito ou a prefeita assinar a carta de compromisso se isso não está enraizado na gestão, né, é fundamental que secretários sejam envolvidos, né, a gente tem muitos exemplos para apresentar a vocês de casos, né, boas práticas, né? Ontem eu acho que vocês, não sei se vocês ouviram, acho que vocês não estavam na oficina do ODS, acho que foi ontem ou anteontem, não me lembro, estou bem perdida. A Prefeitura de Santos estava apresentando como que eles têm trabalhado, eles são signatários do Programa Cidade Sustentável desde 2012, mas o prefeito que foi reeleito, ele é signatário, né, desde o início da Agenda 2030 e a gente tem apoiado muito e hoje está sendo uma referência. Então a gente tem Campinas também como referência, Francisco Morato, Caruaru, Vitória da Conquista, né? Então tem várias cidades no país que hoje são nossas signatárias e que têm hoje avançado muito e tem sido uma referência na implementação da agenda. Promover a integração, diálogo intersetorial, eu estou também falando sobre isso, intensificar e ampliar os mecanismos de participação social e disseminação e implementação da agenda, né? Elaborar um relatório voluntário. Eu acho que isso é fundamental para dar não só a transparência, mas reforçar o engajamento e compromisso com a implementação da Agenda 2030. Então, o relatório local voluntário, ele cumpre esse papel. E hoje, naquele fórum do alto nível que eu mencionei inicialmente, que é um fórum onde os países apresentam seus relatórios nacionais, e o Brasil apresentou no fórum do ano passado, há também um espaço para os governos locais, o Fórum de Governos Locais. E ali também as cidades apresentam. Então, valoriza muito, né? Acho que coloca a cidade num outro patamar, né? Primeiro que promove também o intercâmbio com outras cidades de fora do Brasil. E isso dá uma escala muito grande, né? Acho que a cidade assume um protagonismo maior por conta da implementação da Agenda 2030, né? E aqui falo do relatório local, né? Então ele orienta o poder público de países, estados e municípios a divulgar suas ações relacionadas à Agenda 2030, avalia a evolução da cidade de acordo com os ODS e contribui para reforçar o compromisso da gestão com a implementação dos ODS em nível local. Aqui 5 motivos para as suas cidades fazer o relatório local voluntário, né? Primeiro, a gestão e planejamento, né? Primora a gestão e o planejamento municipal com base em evidências, por meio de uso e monitoramento de dados para o cumprimento das metas dos ODS. Reconhecimento também, que eu falei aqui muito sobre o reconhecimento, né? Integra uma rede de cidades. Há uma plataforma hoje nas Nações Unidas onde são divulgados os relatórios locais também apresentados pelas cidades, né? No Brasil, acho que no início da agenda, 2 cidades, acho que foi Barcarena e Santana do Parnaíba, que apresentaram. Hoje a gente tem
outras cidades, tem Niterói, que também é uma referência na implementação da agenda, a cidade de São Paulo também já apresentou seu relatório, acho que 2 ou 3, inclusive o primeiro relatório local voluntário da cidade de São Paulo, há um capítulo especial para o papel do Programa Cidades Sustentáveis, né, na implementação da Agenda 2030 na cidade. Acho que é bem importante, isso também nos reconhece também como um ator importante de apoio, né, à implementação da Agenda 2030. Visibilidade, né, amplia a rede de parcerias, né, e financiamento, né, acho que são também os benefícios, né, e motivos para a cidade fazer o RLB. E aí eu fecho, né, com essa frase que eu acho que ela traduz muito, né, que é uma frase do Ban Ki-moon, ex-secretário-geral das Nações Unidas, que será nas cidades que nós vamos perder ou ganhar a batalha do desenvolvimento sustentável. Então eu deixo aqui meus contatos e fico à disposição caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Muito obrigada. Fez a mesma coisa. Eles pegaram os indicadores, os 100 indicadores do índice, foram lá nos vermelhos primeiro. Criaram um grupo com representantes de todas as secretarias, fundamental isso, fundamental. Perfeito. Criaram um grupo, fizeram reuniões, fazem reuniões periódicas, falaram, vamos pegar primeiro os vermelhos. Quais são os vermelhos? São esses, lá. Quem são os responsáveis aqui? Ah, a Secretaria de Saúde, Secretaria disso, daquilo e tal. Tá, vamos ver como que tá esses indicadores, o que é possível a gente fazer, o que a gente pode ver de meta que a gente possa melhorar no período da gestão. Depois vai para os laranjas. Então eles conseguiram, através do índice, olhar e ver, ó, como que a gente pode melhorar. Okay. Primeiro, e também dar atenção para os verdes, eu sempre falo isso, né? Porque os verdes eles devem permanecer verdes, né? Então não dá para você... Não, e não tem nenhum muito verde. Exatamente, exatamente. A metodologia que eu estou usando é o seguinte, eu vou no simples. Porque tem alguns indicadores que são mais complexos, eu falo, não vou ficar perdendo, não é perder tempo, mas assim, já que estamos colocando para andar, vamos no simples, né? Coisas que são simples, está no óbvio ali e não está colocado, não foi colocado ainda na plataforma, né? A outra coisa é assim, uma metodologia para o plano de metas. Você vê, parece simples, você está falando da lei. Sim. Depois do decreto para regulamentar, a gente vai fazer isso em Rio Claro. Dá uma olhadinha no guia. Mas sabe por que não passou em Rio Claro há 2 anos isso daí? Porque a bancada evangélica viu lá gênero e falou não. Por incrível que possa parecer, no documento, por estar gênero, a bancada evangélica lá falou não, a gente não quer saber disso daí. E não andou, nem tramitou nas comissões. Olha o absurdo. Agora a gente já está... Não, mas agora a gente já vai estar... recalculando, fazendo isso, colocando, né, nesse arcabouço legal. Que bom. Né? Mas, desculpa, seu nome é? Erlon. Erlon, dá uma olhadinha no guia de orientação para a elaboração do plano de metas. Ali a gente tem um passo a passo. A gente sempre coloca, olha, vamos um passo a passo, porque é a melhor forma. Agora, não há uma receita de bolo, se vocês querem adaptar isso, aquilo, né? Então, eu acho que... E a gente também sempre está à disposição, olha... para tirar alguma dúvida, né? Então, super. E depois a gente conversa. Você tem falado, acho que Karine lá em Rio Claro. Karine tem, Karine trabalha comigo. Exatamente. Eu coloquei ela, enfim. Que bom. Bom te conhecer. Mais alguma pergunta, gente? E a gente, essa história de Rio Claro lá, a plataforma, ela vai ser base, que ela pode ser ampliada. Nós podemos criar nossos próprios indicadores, certo? E ali vai ser uma base que eu vejo. Eu sou de formação da comunicação e depois especializei em administração pública, mas falta muita informação. Você vai procurar informação, não tem. Não tem. E eu acho que a plataforma, ela deixa aí, é fantástico, até o prefeito, é um baita instrumento. E eles não têm essa dimensão, porque a hora que vai olhar, parece uma coisa simples. Parece simples, né? Como emagrecer é simples, só não comer. Fica assim comigo. Vai colocar lá em forma, não é tão simples assim, né? Mas enfim, a gente vai conversar. Mas o processo todo como que a gente muda a cultura, né? Como que a gente muda a cultura da gestão pública, né? Porque o primeiro é uma questão, quando você traz a agenda, a gente já está falando, olha, importante um planejamento integrado, né? Como que, quer dizer, o indicador da mobilidade tem
toda a relação com o indicador de saúde. Como é que você relaciona? E nós, aqui no Brasil, a gente é comum a gente ver todo mundo trabalhando em caixinhas, como a gente fala popularmente, né? A gestão pública, ela está preparada para isso, né? Então, é sempre a caixinha, ali é saúde, ali é mobilidade, ali é educação, ali é assistência social, mas como que você integra tudo isso, né? E isso traz muitos benefícios para a gestão, né? Porque você tem um olhar sistêmico para a cidade. A gente sempre fala, ó, primeiro, a recomendação dos pontos focais, quem vai coordenar o programa Cidades Sustentáveis na gestão, a gente recomenda que seja o planejamento, ou o governo, mas que tenha esse olhar sistêmico. Não dá para a gente deixar, muitas vezes, as cidades que falam, vou colocar lá na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Não tem poder de convocação. É verdade, gente. A gente tem que assumir. Não tem poder de convocação, não tem orçamento, né? Não vai adiantar. Então, Campinas, o Rogério Menezes disputou lá com o prefeito assinou a carta compromisso, o Rogério Menezes também, que era presidente da ANAMA, Associação Nacional de Secretários de Meio Ambiente, assinou também, que estava disputando. O Jonas Donizete, que era presidente da FNP, ganhou. Você convidou o Rogério para assumir a Secretaria do Verde e Sustentabilidade de Campinas. Você, entregou a carta e falou assim, eu assinei isso aqui, compromisso com o programa Cidades Sustentáveis até a colocar em prática. Mas, prefeito, eu não tenho condições de assumir, porque a minha secretaria falou assim, passou alguns dias, o prefeito assinou um decreto constituindo um grupo de trabalho com o Rogério Menezes como coordenador, trazendo as secretarias. Isso foi fundamental. A gente levou o Rogério para falar sobre isso em várias cidades, porque é uma referência. O que acontece? O prefeito, primeiro que ele fala, né, fala diretamente para os secretários e secretárias, isso é importante. Ele manda mensagem. Segundo, que ele fortalece quem é que vai coordenar, né? Então ele fortaleceu o Rogério Menezes para assumir a coordenação. E hoje é uma referência. Hoje é uma referência. Ele saiu, o Dário Saad assumiu agora, o Dário que foi, né, disputou a eleição, convidou o Rogério para permanecer na secretaria. Eles têm lá uma plataforma de cidades sustentáveis, com os dados, que é uma referência, são referência hoje. Então, muito importante isso também. Desculpa. Meu nome é Roberto e eu sou dirigente, junto com o Ricardo, da Confederação das OCIPs, a nova confederação, que tem o dever legal de proteger e promover as OCIPs brasileiras. Estou muito feliz de estar aqui. Aliás, estou lavando a alma de estar aqui. Você falou questão de gênero, então, né? A gente está no mesmo campo. Isso é muito maravilhoso, né? No campo progressista. Mas mais feliz ainda, porque nós começamos o ODM no Brasil. Implantamos, naquela época, o primeiro componente, que foi a Agenda 21 em Brasília, com a OCIP e União Planetária, da TV Supra, em 2000. Rapaz, em 1498. 2000. Muito tempo atrás. E aí plantamos o primeiro ODM, depois virou ODS, e o segundo do Rio de Janeiro com a Petrobras, contratados por Petrobras, em 9 municípios do polo petroquímico, do maior polo petroquímico da América Latina, que é o Compeg, cujo acionista majoritário é a Petrobras, que nos contratou. A nossa OCIP. Né? Feliz também porque eu vi agora que nós estávamos nos sentindo muito sozinhos, né? Porque somos uma confederação muito nova, com muito poucas OCIPs, somos 7.000 OCIPs no Brasil. Mas nós também somos do cooperativismo popular e solidário, das micro e pequenas cooperativas. Feliz também por isso, porque era um diálogo assim meio de surdos, né? E agora estou me sentindo em casa, estou me sentindo em família, estou até emocionado, né? Porque a gente começou essa luta lá atrás, no primeiro governo Lula. Primeiro foi com a Dona Ruth Cardoso, e também tem uma historinha aí. A Dona Ruth, através da Ana Peliano, do IPEA, foi presidente do IPEA. Foi. A Dona Ruth Cardoso, com a secretária executiva, que era a Ana, me convidou para elaborar a lei dos OCIPs e o decreto regulamentador 3100. Então a gente está nessa luta há 40 anos do terceiro setor. E aí o Jorge falou, antes de sair, pena que ele não está aqui, mas ele falou que tem dois problemas. Vamos partir agora para os problemas. Capilaridade. A gente, eu estava na presidência da República esses dias, eu disse assim, e onde estão as comunidades? Perdemos as comunidades, as bases comunitárias. As eleições municipais foram um fiasco.
Estou dizendo para o campo da esquerda, sendo bem claro. Não é? E a gente precisa recuperar para ontem. Então, como adquirir rapidamente essa capilaridade, que o Jorge falou, não é? E os recursos, né? A carência de recursos. Nós negociamos politicamente já 2 grandes programas nacionais. Um vamos operar com a Caixa, microcrédito, grande programa. E o outro é 1 milhão de jovens pelas águas, alimentos e florestas. Mas o primeiro foco nosso em 2025 é a COP30. E vou dizer por quê, porque você já sabe, mas eu vou reforçar. Né? Nós tivemos 29 COPs que foram fiasco. Agora o nosso presidente é o presidente da COP30 e o BRICS, que vai ter reunião agora em junho e julho. Nós não podemos fazer feio, independentemente de qualquer coisa, os olhos do mundo vão estar aqui na COP30. E o que nós podemos levar? Nós vamos levar um projeto que queremos socializar. Eu, assim, eu quero fazer um apelo, não é nem pedido, que vocês entrem, assumam a confederação. Precisamos fazer a Federação de São Paulo, com as OCIPs de lá. A gente precisa de norte, porque a gente não pode estar em todo lugar, não tem como. Né? Então, toda essa trajetória, a gente que começou a ODM, depois o ODS, todas essas coisas que a gente já fez, que a gente acredita muito, vamos fazer essa simbiose, porque a gente não pode reclamar do governo que tem 38 ministérios, né, que é complicadíssimo trabalhar essas caixinhas, mas nós também precisamos nos integrar. A sociedade civil brasileira precisa se organizar para saber, para dizer realmente se é organizada. E a gente precisa fazer isso. Eu estou falando de OCIPs, somos 7.000 OCIPs ativas e estou falando sobre pequenas microcooperativas populares e solidárias. Estou falando das duas coisas. Ainda mais uma conversa de 900.000 OSCs ativas, segundo o IPEA, que a gente está negociando um grande programa para atraí-las para dentro da confederação, para dentro. Vamos conversar, gente. Precisamos conversar. Obrigada, gente. Obrigada, Mara. E a Mara falou aqui do relatório, só reforçando, são 50, né, Mara? Então, essa cooperação que nós temos com a Caixa, né? Importante cooperação que vai permitir também essa oferta aos 50 primeiros, né? Que ontem foi falado lá, as 50 primeiras cidades que assinarem o compromisso. Um relatório local voluntário. Então, vamos divulgar. Muito obrigada, gente. Acho que vai ser um apoio bem relevante, né, Muito. Porque o Brasil só tem umas 10 cidades que têm esse relatório. É muito pouco, né? Diante aí de 5.500 a 30.000. E muitas cidades também, né? Essa coisa aparece pouco, mas tem muitas cidades trabalhando também. A gente tem que. Sabe o copo cheio, o copo vazio? A gente sempre tem. Vamos olhar também e valorizar quem está fazendo bem, né, Mara? Por isso que essa proposta acho que vem muito ao encontro dessa valorização, desse reconhecimento, né? E o critério, quem está interessado naquilo, né? Se fizer logo a adesão, demonstra o interesse. E aí vamos embora, né? Juntar para a gente trabalhar juntos. Obrigada, gente. Eu vou falar.